Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos aqui, em mais um vídeo tratar de um tema específico que é proposta teórico-metodológica para uma educação em direitos humanos, ok? Bom, a proteção e promoção dos direitos humanos é algo que faz parte do processo histórico das lutas sociais ao longo de séculos, né? Como nós já vimos em vídeos passados aí. Por sua vez, a concepção contemporânea de direitos humanos foi construída nos últimos 200 anos, tendo seu marco de internacionalização com a criação da Organização das Nações Unidas, né? A ONU, né? E isso aconteceu em 1945, e a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Pela própria Nações Unidas aí, só que lá em 1948. Interessante assinalar que o conteúdo da declaração já destacava o papel da educação para o respeito aos direitos humanos. E a partir dela, os demais instrumentos internacionais, aprovados pela ONU, incorporaram disposições relativas à educação em direitos humanos. Conforme Rufino, entender corretamente o que são os direitos humanos, qual sua origem como conteúdo científico, quais são seus limites, suas violações, quando e como ocorreram ou como ocorrem. Em suma, essa série de aspectos mostram-se fundamentais para alcançar a compreensão da ordem jurídica na sua unidade, pois é sob o prisma dos seres humanos que a lógica deve funcionar. E é no conhecimento de suas adversidades que se deve buscar as respostas. Conforme Alfonsin, os direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, sejam elas consideradas individual ou coletivamente, e formam uma unicidade, ou uma unidade orgânica que reflete a própria unidade individual das pessoas. Eles já estão incorporados em cada ser humano e pretendem garantir, de fato, não apenas legalmente, a vida, a liberdade, a igualdade, a dignidade, a educação, e etc. aí. Dentre os direitos sociais disponibilizados à população, o direito à educação distingue-se dos demais pela sua capacidade de transformação de sujeitos identitários. Nessa senda, Paulo Freire, já idealizava a aplicação de uma educação que vislumbre o homem sujeito e não o homem objeto, o que necessariamente implicaria em uma sociedade também sujeito. Então, as oportunidades sociais, segundo Amartya Sen, o Prêmio Nobel da Economia, acho que, se não me engano, em 1998, ele diz o seguinte, que são disposições, as oportunidades sociais, são disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, e etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de viver melhor. Essa liberdade instrumental reflete-se tanto na vida privada quanto na participação política e nas atividades econômicas. Já para Tavares,
A educação em direitos humanos tem como principal finalidade possibilitar uma mudança de mentalidade e de postura social para a construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Por isso, sua adoção como na política pública é essencial à democracia e ao Estado de Direito. Além disso, o ensino da condição humana, além de ser essencial para nos situarmos perante a nossa realidade de histórica, cultural e social, também é concebida como uma das principais finalidades da educação, conforme ensina Edgar Morin, né? Um dos maiores pensadores no campo educacional da atualidade. A construção de uma cultura de direitos humanos que possibilite a vivência destes no cotidiano das pessoas é o objetivo maior da educação em direitos humanos. Ela implica a formação do sujeito de direito e por isso mesmo, sua adoção como política pública é fundamental. De acordo com Farias Andrade, no Brasil, a educação é um dos direitos sociais previsto na Constituição Federal de 1988, como também nós já vimos em vídeos anteriores aí, cabendo à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios os meios de acesso a esse direito. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Brasil deu passos importantes para o desenvolvimento da educação em direitos humanos, destacando-se a elaboração do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e também, claro, a aprovação das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos em forma de parecer e de resolução. Ao avaliar o documento e o próprio processo de elaboração, refere-se que o plano é uma política de Estado envolvendo diferentes agências, secretarias do Ministério da Educação, da Justiça, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e também agentes, representantes da Unesco e colaboradores externos de universidades e instituições em todo o seu processo de confecção. O direito à educação está previsto também no artigo 2º da Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, a mais recente Lei de Diretrizes e Base da Educação, ou a LDB, em que se define a educação como elemento para o pleno desenvolvimento da pessoa, da cidadania e qualificação para o trabalho. Além da LDB, no artigo 24, ainda da Constituição Federal de 1998, ficou estabelecido o Plano Nacional de Educação, ou o PNE, o qual a cada 10 anos deve ser reformulado. O objetivo do PNE é articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de execução, assegurando a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federais que a conduzam. Por exemplo, a primeira, que é erradicação do analfabetismo, a segunda, que é a universalização do atendimento escolar, a terceira, melhoria da qualidade do ensino, a quarta,
formação para o trabalho. A quinta, né, a promoção humanística, científica e tecnológica do país. E a sexta, né, que diz respeito ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, né, em educação como proporção do produto interno bruto, né, o PIB. Para Tavares, educar em direitos humanos, além de um compromisso assumido em documentos internacionais, como o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos e o Pacto Interamericano pela Educação em Direitos Humanos, deve ser uma das prioridades dos governos democráticos. Sua finalidade é a construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos e, por isso mesmo, sua adoção como política pública é essencial à democracia e ao Estado de Direito. A compreensão da relevância do processo educativo está posta quando se pretende dar condições teórico-metodológicas e operacionais para se implementar um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos no Brasil. Ainda para Ferreira, comenta que, a partir de uma análise do contexto internacional e nacional, o PNEDH, né, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, se afirma como política pública que poderá contribuir para mudanças, né, fundamentais, rompendo a cultura oligárquica, né, que preserva os padrões de reprodução da desigualdade e da violência institucionalizada, né? Com o PNEDH, um conjunto de ações na área da educação em direitos humanos foi sendo proposto e realizado pelo governo federal e pelos governos dos estados, né? Em especial no campo da educação básica. O PNEDH tem por princípio dois grandes eixos: consolidar a proposta de um projeto de sociedade baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social, e reforçar a construção de uma cultura de direitos humanos que possibilite o exercício da cidadania ativa. Ao mesmo tempo, as perspectivas de avanço, né, ampliam-se com o desenvolvimento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, o PNEDH, para a educação básica, elaborado em 2010 pelas Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, por iniciativa do Ministério da Educação. Essa ação teve como objetivo possibilitar à rede pública de ensino a inserção de uma perspectiva de educação de modo a favorecer a cidadania ativa. Pela política da educação em direitos humanos, na educação básica, além de ser um processo multidimensional, apresenta-se como um componente curricular que deve estar presente, né, na formação dos profissionais, né, da educação e no próprio material didático utilizado na rede de ensino. Os princípios norteadores são elementos mais abrangentes e que traduzem os preceitos gerais da política. Já no item das ações programáticas, como o próprio termo, né, expressa. Há a exposição sumária das intenções do PNEDH para a educação básica, que nesse caso está constituída por 27 ações, e destaca-se algumas ações, né, que estão diretamente relacionadas ao conjunto de conhecimentos e conteúdos a serem ministrados e desenvolvidos, né, no ou por meio do ambiente institucional. Por exemplo, o item 2, que faz menção direta à inserção da educação em direitos humanos aos conteúdos, aos recursos e metodologias utilizadas e nas formas de avaliação dos sistemas de ensino. Ou seja,
inserir por toda a educação básica as temáticas relativas aos direitos humanos. O item 9 especifica algumas temáticas. Fomentar a inclusão no currículo escolar das temáticas relativas a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como todas as formas de discriminação e violações de direitos, assegurando a formação continuada dos trabalhadores da educação para lidar criticamente com esses temas. De tudo o que vimos até aqui, pode ser percebido que avaliar uma política educacional nacional, seja no processo de elaboração ou implementação, é uma tarefa complexa, pois desde a constituição dos objetivos e normativas, mandatos, por exemplo, até a sua execução, a questão da governança, a responsabilidade se dilui entre os diferentes atores, ao ponto da política não se efetivar integralmente, ou, como no caso do PNEDH, acabar se limitando a ações pontuais que não caracterizam um projeto nacional de educação em direitos humanos. Paulo Freire, uma das maiores referências do pensamento educacional brasileiro, apresentou a concepção de educação como uma prática solidária e que só poderia ser feita em sua essência com amor. Freire propunha uma educação libertária e autônoma, baseada fundamentalmente no diálogo crítico-reflexivo, no sentido de os atores participantes do processo de aprendizagem realizarem uma troca de experiências e um questionamento da realidade para, com isso, avançarem em relação a obsoletos comportamentos próprios e sociais. Bem interessante isso. Assim, finalizando, a expansão da edificação dos saberes humanísticos sugere-se como essencial para uma formação honesta, íntegra e democrática de sujeitos identitários. Então, por enquanto é isso. Espero estar contribuindo com o seu conhecimento. Forte e caloroso abraço.